Olá, amigos do Futebol na Veia, tudo bem? Estamos aqui para comentar a primeira parte, os 3 primeiros jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos do Corinthians e Grêmio, Flamengo e Curitiba, Palmeiras e Goiás. E estamos aqui com Renan Liscay, Valéria e Lucas Bertozzi para a gente comentar um pouquinho desses jogos. Eu já ia pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e acompanhar o Futebol na Veia nas redes sociais, Twitter e Instagram. E agora vamos começar. A gente teve 3 jogos hoje, e tivemos apenas 3 gols na rodada, uma rodada bem fraca tecnicamente, pouco movimentada, e acho que todo mundo não gostou muito dos jogos que viram, e eu queria começar pelo Renan, para ele comentar um pouquinho essa rodada em geral, como foi, o que ele achou. Fábio, vamos lá, eu vou fazer um desabafo aqui. Uma rodada que contou com os 3 últimos campeões brasileiros, 2 dos últimos 3 campeões da Libertadores. É claro que os elencos são diferentes dos times que ganharam esses campeonatos, mas 3 jogos tão fracos assim, meu amigo, de verdade, me deu sono. Minha vontade foi pegar, deitar na minha cama e dormir. Porque 3 jogos com nível técnico baixíssimo. 3 gols na rodada só, nesses 3 jogos. Equipes totalmente... Não sei se tudo bem, pode ser a falta de ritmo, porque ficaram muito tempo parados e tudo mais, mas mesmo assim, 3 jogos com nível técnico muito abaixo do esperado. A gente não cobra aqui que sejam jogos nível Champions League, igual a gente está vendo aí, emoção o tempo inteiro, virada, essas coisas assim. Mas pelo menos um futebol brasileiro decente. Eu acho que, assim, a rodada começou muito mal, assim como foi a primeira, a segunda rodada de nível técnico bem baixo. Esse nível vem sendo mantido e a gente não vê uma evolução. Se o campeonato continuar assim, vai ser difícil de assistir. Então, e além disso, tem 3 dos times que a gente coloca como favoritos ao título, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. O que você achou do nível técnico, Valéria? Então, como o Renan falou, foi uma rodada complicada de assistir, Esses 3 primeiros jogos foi bem complicado de assistir. Foram jogos com nível técnico muito baixo, talvez por causa dessa falta de ritmo. A gente sempre vê isso no começo do ano e agora a gente está tendo que rever isso agora nessa volta da paralisação aí. Mas também já tem uns bons jogos que a gente já viu e já comentou até aqui que os times vem aí se colocando, mas complicado mesmo. Os nossos antigos ídolos do futebol assistindo esses jogos, eles devem estar se revirando e falando, meu Deus, o que aconteceu com o nosso futebol aqui no Brasil, Porque foi bem complicada essa rodada. Lucas, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Realmente, o que o Renan acabou enfatizando faz total sentido. Deu sono. Tava vendo até alguns colegas, assim, até de profissão no Instagram, colocando algumas observações durante os stories que eles estavam postando dos jogos. É o típico de jogo que a gente deveria receber para estar assistindo. Então, assim, só com base nisso você já vê mais ou menos o que aconteceu. Referente aos 2 últimos campeões da Taça Libertadores da América, que o Renan chegou a comentar, creio eu que não seja nem por conta destes 2 que acabamos tendo sono ou decepções nesse dia de hoje. O Grêmio, frente ao Corinthians, dominou totalmente o jogo, a gente vai comentar um pouco mais, partida a partida, mas buscou o jogo o tempo todo, acabou pecando na finalização, e o Cássio é um grande goleiro como sempre. O Flamengo colocou a bola no chão, foi para cima do Curitiba, dominou praticamente o jogo todo. O Dominique, ele meio que voltou, aquele esquema que o Flamengo teve tanto sucesso, abriu mão um pouco daquela improvisação do Rodrigo Caio, outras alterações assim, que porventura ele acabou não treinando e mesmo assim arriscando, então dominou o jogo, teve uma expulsão no segundo tempo, deixou o Flamengo mais à vontade. Mas, assim, o Corinthians, querendo ou não, já era de se esperar ficar retraído contra o Grêmio no Olímpico, porque o Grêmio ainda tem uma base sólida, para mim, um dos melhores... para mim, para falar a verdade, hoje, obviamente que o Sampaoli está encantando com o Atlético, mas é início de trabalho, mas eu coloco o Grêmio como o melhor futebol do Brasil. Quando a coisa fica séria mesmo, o jogo é para valer, tem aquela pressão, o Grêmio coloca a bola no chão e não decepciona. Referente ao Palmeiras, para mim foi a maior decepção desse dia de hoje, pegando o Goiás aí com mais ou menos 15 desfalques, desde o plantel que iria iniciar o início do Brasileiro. Então, assim, é realmente decepcionante a atuação do Palmeiras. Sorte do Luxemburgo de todo esse elenco que está tendo,
dias de paz, dias tranquilos, a torcida ainda comemorando com mosaico, dia campeão na arquibancada, faixas em homenagem aos jogadores ao título. Então a torcida estava vivendo muito ainda esse título importante que foi o Paulistão em cima do arquirrival. Porque se não fosse isso, o Palestra Itália estava pegando fogo já. Então vamos aproveitar esse comentário do Lucas já sobre os jogos e começar a comentar primeiro pelo jogo que começou, né? Antes, talvez o jogo menos movimentado da rodada no placar, pelo menos, que foi o jogo entre Corinthians e Grêmio na Arena do Grêmio. Começa você, Renan, comentando um pouco dessa partida. Olha, concordo com o que o Lucas disse. O Grêmio dominou as ações do jogo, mas ainda assim eu acho que dá para fazer mais. Nos primeiros 15, 20 minutos, o domínio foi total do Grêmio, chegou com perigo em alguns momentos, apostando muito no PP, que provavelmente vai ser o novo Everton Cebolinha, né? Vai ser o jogador em que o Grêmio vai apostar a partir de agora. O Grêmio ainda está se acostumando a jogar sem o Everton. É claro que o PP ainda dá aquela velocidade, dá aquele ritmo, mas ainda não é o Everton, não se desenvolveu a ponto de chegar no que foi o Everton para a equipe, né? E aí, depois desses 15, 20 minutos de domínio do Grêmio, o jogo ficou morno, sem graça, ninguém criava. Foi nesse momento aí que eu comecei a ficar com sono, porque eu falei, meu Deus, não é possível. O Corinthians não consegue colocar a bola no chão, não consegue dar 2, 3 passes e se dá na defesa com o Gil, com o Avelar. O mapa de calor da posse de bola do Corinthians são os 4 da linha de defesa. O Corinthians não passa do meio campo. Quando passa, sempre tem jogador de costa para o gol, nunca ninguém recebe a bola de frente. E quando recebe, o Luan mata contra-ataque, erra passe. Tá difícil a situação para o Corinthians, se a gente for analisar. O Corinthians muito desconectado, os setores não se comunicam, parece, naquele time. E aí, quando vira para o segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola, assim como teve no primeiro tempo, mas é aquela posse de bola que eu falei, na linha de defesa do time, não consegue passar da linha. O Grêmio levou mais perigo de novo, teve o pênalti no Diego Souza, que para mim não existiu. Eu não consigo ver um toque que consiga derrubar o Diego Souza, até porque para mim ele já está se projetando para o chão na hora que ele passa do Michel Macedo. Mas ainda assim é um lance perigoso do Michel. Eu achei um bote totalmente desnecessário que ele tentou dar ali. E aí o Diego Souza com o Cássio, a gente tem que ver o que acontece. Não sei, ele chega na frente do Cássio, não rende. É batata. Na hora que ele pegou a bola para bater o pênalti, a gente já começa a pensar, lembrar do que aconteceu nos últimos anos e a história se repetiu de novo. Então, assim, o Grêmio criou mais, mas é como eu disse, poderia ter criado mais, né? Criou bastante, mas poderia ter criado mais. E sobre o Corinthians, eu isento. Muita gente pode estar falando aí, o Thiago Nunes não consegue pôr esse time para jogar. Gente, quando você olha para o banco, você não tem opção. Se o time titular não está rendendo, geralmente você vai lá e aposta numa substituição, mas o Corinthians não tem banco para isso, o Corinthians não tem elenco. É como eu disse no debate do Paulistão. A torcida do Corinthians vai ter que se acostumar com jogos assim, jogos feios, até que o Thiago Nunes tenha um elenco para poder produzir melhor. O Corinthians, por enquanto, ainda vive naquele esquema Carille, joga atrás e busca uma bola para ganhar o jogo. Enquanto não houver mudança, enquanto não houver contratações, enquanto o time não investir, a diretoria não investir, não precisa investir muito em contratações, pagar caro a um jogador, mas para melhorar o futebol do Corinthians, olha, vai ter que conseguir contratar alguém que venha para mudar o patamar do time, venha para fazer alguma coisa diferente, porque se continuar assim, não vai chegar em lugar nenhum no brasileiro. Renan, eu queria aproveitar que você comentou sobre a arbitragem, sobre o pênalti do Diego Souza, e teve um lance que está sendo muito comentado pelos corintianos nas redes sociais, que foi uma entrada do Kahneman no Jô, que é um possível pênalti, até talvez lance para expulsão, porque foi entrada dura. Queria saber se você achou pênalti, os comentários na TV falaram que não foi, mas está sendo um pouco questionado pela torcida. Não enxergo como pênalti. O cruzamento sai, o Jô vem para bater, o Kahneman vem para tentar interceptar o chute do Jô. Então eu não enxergo como um lance temerário, um lance que eu estou até falando como comentarista de arbitragem, mas eu não enxergo como a entrada dele para deslocar o Jô, que chegue a ponto disso, até porque o Jô passa da bola. Se você for ver o lance, o Jô passa da bola, a bola passa atrás do pé dele. E aí depois vem o Michel, que também pega, chuta a sola do jogador do Grêmio, também muita gente reclamou. Eu não enxergo penalidade em nenhum dos dois lances. Valério, também comentando um pouco sobre o que o Renan disse do Thiago Nunes, ele acabou tendo uma decisão que para muitos foi questionável, de voltar o Luan para o time. O Arauz, apesar da derrota no Mineirão contra o Atlético Mineiro, o Arauz fez uma boa partida, marcando inclusive um gol,
e ele voltou para o banco para a entrada do Luan para jogar contra o ex-time. O que você achou dessa decisão e a sua impressão sobre o jogo? Bom, vou começar respondendo a sua pergunta. No geral, eu acho o Thiago Nunes um treinador muito inteligente. Eu acho que ele pensa no jogo. No jogo é jogo, eu acredito, né? E eu vejo essa entrada do Luan como uma aposta também, porque o Luan ele chegou com muita moral, porque lá no Grêmio ele jogou muito bem e ele é um jogador que eu acho interessante de ver jogando. Só que por enquanto eu acho que ele ainda não se conectou 100% com a equipe do Corinthians ainda, não está rendendo tudo que poderia render, e eu acho que o Thiago Nunes apostou nessa volta dele para tentar fazer render alguma coisa aí, para ver se pega no tranco as entradas do Luan, até porque eu acho que ele é um jogador que pode render bastante quando ele tiver no seu 100%, na sua conexão, como o Renan falou, que está meio desconexo esse time do Corinthians, então eu acredito que quando engatar isso daí, eu acho que pode render mais. Então, eu acredito que deve ter sido esse o pensamento do Thiago. E falando do jogo, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada por ter sido um 0-0. Eu esperava um pouco mais, até pela qualidade do time do Grêmio e também pelo que o Corinthians apresentou no jogo contra o Atlético Mineiro, surpreendendo, fazendo aqueles 2 gols logo no começo. Então, talvez eu não sei se eu tô criando muita expectativa, mas eu esperava que o jogo fosse um pouquinho mais jogado, um pouquinho mais para frente, mais por parte do Grêmio do que por parte do Corinthians, claro, mas me decepcionei um pouco com esse 0-0. Acredito que o Grêmio tenha saído perdendo mais com esse empate, também pelo fato do Diego Souza ter errado esse pênalti, que a gente já sabe que é muito ruim você perder um pênalti assim. O Diego Souza e Cássio, como o Renan mesmo falou, é complicado, né? Mas acredito que o time do Grêmio poderia ter feito mais, realmente, poderia ter criado mais, poderia ter ido mais para frente. E o Corinthians tem esse estilo de jogo, e já não vem de hoje, que é essa jogar por um gol, jogar por uma bola, depois fechar a casinha, e incomoda um pouco esse estilo de jogo, essa retranca um pouco. Mas é como o Renan falou, ainda não tem peças, você olha para o banco, não tem como colocar muito para criar. E aí o Corinthians vai aproveitando e jogando com o que tem por enquanto, né? Lucas, eu também queria ouvir sua opinião sobre o jogo, mas também queria que você dissesse os destaques positivos, se é que teve, negativos, e também queria que você comentasse, porque o Renan também falou que o Corinthians precisa de reforços urgentemente para mudar o patamar do elenco, e ele vive a iminente chegada de Otero, né, vindo do Atlético Mineiro. Você acha que pode ser um reforço interessante para a equipe? Olha, creio que sim, pode ser um reforço interessante, até porque todo reforço de boa qualidade, seja mediano ou bom nesse momento para o Corinthians, é importante. Vai ser algo a mais para somar. É uma alternativa a mais, como o Renan mesmo disse. Você olha para o banco, vê Arauz, por mais que o Arauz tenha entrado bem em outro jogo, colocou o volante Ederson, o Léo Natel. Então, assim, são alternativas fraquíssimas perante a dificuldade que o Campeonato Brasileiro impõe. Referente, achei muito bom o comentário do Renan referente à troca de passes do Corinthians, porque quando você está vendo o jogo, separei até aqui uma estatística importante, o Grêmio chutou 24 bolas, certo? Em direção ao gol do Cássio. O Corinthians 5. Então aí você já toma como base o quanto o Grêmio buscou esse resultado. Creio eu que assim, o ímpeto do Grêmio foi muito forte nesse jogo. Ele dominou do início ao fim, mas pecou na falta do cara decisivo, aquela falta do cara mesmo que chama a responsa e coloca a bola para dentro. O Diego Souza teve a oportunidade e não conseguiu. O PP, apesar de ser bom jogador, ser muito esforçado, ele não é o Everton Cebolinha. Então, se o Grêmio quiser ser campeão brasileiro, se o Grêmio quiser ser campeão da Libertadores mais uma vez, brigar por algo maior, ser o grande time do Brasil, como vem disputando nos últimos anos para ser, vai ter que ir ao mercado. E dinheiro vai ter para isso, né, graças à venda do Everton. Agora, voltando em relação à troca de passes. O Corinthians teve um número maior, tanto na parte de troca de passes, quanto também de posse de bola. Porém, o mapa de calor diz tudo.
Quem não assistiu o jogo nem precisa assistir. Você abre o mapa de calor, você já vê aonde que o Corinthians conseguiu trocar essas bolas, que foi só atrás. A partir do momento que chega no meio-campo, e o Grêmio é muito forte nesse meio-campo, com o Maicon, com o Mateuzinho. O Matheus Henrique, para mim, foi um dos destaques do Grêmio, joga muita bola, esse moleque. O Jean-Pierre, que colocou o Isaac, que até então era o destaque, que veio da base no banco, deu muito trabalho para o Cássio. Então, assim, é só bola estourada para frente, e o Jô, como sempre, tendo que segurar a barra, entende? Então, assim, o Ramiro não desempenha um bom futebol, o Matheus Vital acabou se machucando, saindo do jogo. Então, o Corinthians muito fraco de alternativa no ataque mesmo. Isso daí a gente já conseguiu ver nos 2 jogos, né? Que decidiram o Campeonato Paulista. Tanto da parte do Palmeiras, por falta de opção, falta de criatividade, quanto da parte do Corinthians. Foi muito mais na garra, na vontade de toda a história que essa rivalidade tem, do que propriamente futebol jogado. Então, assim, eu coloco o Grêmio como um dos favoritos ao título, mas vai ter que buscar esse cara decisivo, como o Everton era, né? Mas, assim, o jogo de hoje, o Corinthians deveu muito mais do que o Grêmio. O Grêmio o tempo todo foi ataque, até o último minuto buscou a vitória realmente, as estatísticas e quem assistiu o jogo viu. Então, o Corinthians, não culpo também o técnico, até porque falta opções. E referente a um dos comentários da Valéria, sim, eu acho que você criou expectativa demais, Valéria, referente ao Corinthians, porque o São Paulo o time dele, você sabe como que é 200 volts, então é para cima, abre espaço, por isso que o Corinthians conseguiu os 2 gols relâmpagos, mas eu não criaria expectativa. A partir do momento que a gente olha o ímpeto do Grêmio, a gente vê que o Grêmio abriu muito o Corinthians pelas laterais, então jogou muito nas costas do Michel e jogou muito nas costas do Sid Clay. O Michel, reserva do Fagner, um dos melhores, para mim, o segundo melhor jogador do Corinthians, só abaixo do Cássio, e também disputa esse título, né, de melhor jogador com o Jô, que são jogadores importantes, e o Sid Clay também muito sem ritmo, né, o Carlos Augusto vinha desempenhando um excelente trabalho, chamei a atenção para ele em um dos debates anteriores referente às finais do Paulista, Sid Clay muito ainda fora, né, e o Thiago até tentou uma saída de bola um pouco mais diferente, com um pouco mais de criatividade, com a entrada do Cantígio no lugar do Ederson, mas também não foi bem sucedida. Então, por mais que ele tente, por mais que ele arme o time, eu acho ele um técnico muito inteligente, ele já provou isso em outras oportunidades pra gente, mas acaba esbarrando na falta de investimento do clube e na falta de alternativas. Quarta-feira, os 2 times voltam a campo. O Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 19h45, e o Corinthians enfrenta o Curitiba, estreando em casa, às 9 horas da noite. E, coincidentemente, os 2 adversários, né, do Grêmio e do Corinthians também se enfrentaram nessa noite de sábado, Flamengo e Curitiba, né, Curitiba e Flamengo no Couto Pereira. O Flamengo saiu vencedor, e eu queria saber do Renan o que ele achou da partida, se houve evolução do Flamengo das últimas 2 rodadas. Quando o jogo começou, eu falei que o filme ia se repetir. O Flamengo ia jogar mal de novo. O Coritiba começou melhor. O Coritiba até deu susto. O César teve que sair numa bola em que o Robson saiu cara a cara. O César, desculpa. Teve que sair numa bola que o Robson saiu cara a cara. Então, assim, até assustou um pouco o Flamengo. Só que aí o Flamengo começou a engrenar, parece. O time começou a render um pouco mais. Conseguiu colocar a bola no chão. Conseguiu começar a envolver o Coritiba. E aí foi, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo que a gente está acostumado a ver. Claro que não com aquela intensidade de Jorge Jesus de ser igual era, mas começou a mostrar vestígios daquele time ainda. E o Gabriel perdeu um gol, eu não sei se... Eu coloco na conta do Gabriel, mas a defesa do Wilson também é muito boa. Esticar o braço do jeito que ele esticou para defender, num lance que ele está com o gol inteiro ali na frente, é complicado mesmo. E aí o Flamengo consegue achar o gol num lance em que o Bruno Henrique traz a bola, o Arrascaeta sai por trás do Gabriel. Então, assim, é uma movimentação que a gente tava querendo ver do Flamengo. Tava tão acostumado com esses 3 caras se mexendo tanto, os 3 personagens principais do Flamengo, e hoje eles conseguiram render juntos. O Arrascaeta foi reserva na última partida, né, entrou no decorrer do jogo contra o Atlético Goianiense, mas hoje voltou a jogar aquela bola que a gente, para mim, talvez seja o melhor meia do Brasil, atuando aqui no futebol brasileiro hoje. E aí ele conseguiu achar o gol, o Flamengo aí começou a dominar mais o jogo. Claro que depois da expulsão do René Júnior, fica muito mais fácil. Você tá com um jogador a mais, você tem um elenco superior, você já tá ganhando o jogo, você vai abaixar o ritmo. Então o ritmo do jogo esfriou um pouco, mas ainda assim o Flamengo
conseguia ficar com a bola, conseguiu criar algumas oportunidades, não ampliou o placar, mas, assim, acho que dentro dos jogos que aconteceram, o Flamengo, para mim, ficou no mesmo nível do Grêmio, vai um pouquinho acima, até porque conseguiu vencer, mas ainda assim foi um jogo que em muitos momentos, muitos erros técnicos, erros bobos das duas partes, né? E o Coritiba tem que repensar. O próprio diretor já disse que não vai fazer contratações, que não vai mais correr atrás de reforços. Então, o Barroca tem muito trabalho para fazer esse time do Coritiba não brigar pelo rebaixamento. Para mim, vai brigar e, consequentemente, vai ser um dos rebaixados. Mas, como ainda é muito cedo, né, para a gente projetar isso, só esperar o trabalho do Barroca, vamos ver o que vai acontecer. Mas, na partida, o Flamengo foi merecedor da vitória. O Curitiba chegou a 3 derrotas em 3 jogos, tá? É um dos times que já se mostrou um dos favoritos a brigar pelo rebaixamento nesse ano. E eu queria perguntar para a Valéria um pouco sobre o jogo, sim, mas também sobre o substituto do Rafinha, né? A gente sabe que essa semana teve a confirmação da transferência do Rafinha para o Olympiacos e o Flamengo está se movimentando no mercado, indo atrás do Guga do Atlético Mineiro, do Maurício Isla, que está sem clube atualmente, chileno, mas hoje o garoto João Lucas entrou muito bem na lateral direito do time. E será que ele consegue aguentar a bronca de ser titular dessa equipe enquanto não chegar outro reforço? E se não chegar, será que ele pode ser o titular do Flamengo no ano? Então, Fábio, eu considero o Rafinha um grande jogador, né? Apesar que o pessoal pega no pé, faz brincadeira nas redes sociais, mas a gente sabe que ele é um grande jogador. E eu acredito que essa base que vem entrando, e eu acho que não só no Flamengo, mas em muitos outros times, tem entrado com confiança e tem entrado bem, jogadores novos e tal. Eu acredito que o João Paulo, é João Paulo, né, o nome dele? João Lucas. João Lucas. Ele entrou muito bem, e eu acho que sim, ele tem como... Assim, eu acho que é cedo para falar alguma coisa, para apostar, mas eu acredito que ele tenha, sim, essa capacidade de segurar a bronca, de ser titular, quem sabe, mas também acho que o Flamengo vá para o mercado. É um clube que vai muito bem no mercado, que faz as compras e que faz o dever de casa direitinho na hora de procurar jogadores. A gente vê pelo elenco que tem, que montou. E assim, falando um pouco do jogo, até trazendo um pouco do jogo, acho que o Flamengo está se reencontrando agora com o novo técnico, acabou ficando um pouco mais confortável nessa partida, conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que tem muita água para rolar ainda, mas vejo com bons olhos, sim, essa entrada. E vamos ver o que vai dar. Eu não sei se apostar agora é a melhor coisa, mas se fosse para eu fazer uma aposta, eu diria que é uma aposta positiva. E quanto ao jogo, acho que realmente lá o Coritiba precisa entrar em alerta, precisa rever aí bastante coisa, porque, como você falou, são 3 jogos e 3 derrotas. Não é legal. Em início de campeonato, principalmente, que são pontos preciosos, e depois tem o calendário também no Brasil que é complicado. Mas acho que o Flamengo jogou melhor nessa partida. E acho que vai desenvolver melhor também a partir de agora, que conseguiu desencantar aí com o gol do Arrascaeta, que eu vou concordar com o Renan, é um dos melhores que temos hoje atuando no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com esses postulantes ao título e os postulantes ao rebaixamento, né? E, Lucas, aproveitando que a Valéria falou dos postulantes ao título, na quarta-feira teremos o confronto entre Flamengo e Grêmio, 2 postulantes ao título. Você acha que o Flamengo, se conseguir uma vitória contra o Grêmio, por ser o Grêmio, por ser uma equipe tão forte, a confiança volta e o Flamengo pode voltar a ser os Flamengos de 2019? Olha, com toda certeza. Até porque a base é a mesma, né? Tirando o Rafinha, que saiu agora, e obviamente a cabeça pensante mesmo, tática, o Jorge Jesus acabou saindo, a base, a estrutura de jogo é a mesma. E hoje, como foi comentado no início do programa, o técnico voltou atrás, ele meio que recuou após as conversas com o elenco, que acabaram sendo noticiados, então ficou na ciência de todos, né? O elenco chegou e falou, ó,
dá uma tranquilizada, vamos treinar de pouco em pouco, as mudanças podem acontecer, obviamente você é o técnico, mas vamos devagar. Então é isso que aconteceu. E até boatos que surgiram, desentendimentos de Gabigol, Bruno Henrique. Hoje mesmo, depois do primeiro gol, a Arrascaeta comemorando bastante, o Gabigol indo em direção ao Bruno Henrique, fazendo questão de abraçá-lo, entendeu? Então o time tá junto. Um time que foi top, só ficou abaixo do Liverpool no final, ali na prorrogação, mas poderia ser o melhor time do mundo, em tese, podemos dizer assim, né, em relação a conquistas. Não desaprende a jogar de um dia para o outro. Não é porque o técnico também saiu que o time vai ficar se decepcionando rodada por rodada, não. Eles têm ciência, a estrutura é a mesma, o grupo de jogadores está fechado, eles querem manter esse patamar, né? Como o Bruno Henrique disse mesmo, jogar em outro patamar, realmente voaram ano passado, então o Flamengo vai se encontrar. Ainda mais a partir do momento que a gente traz o nível do Campeonato Brasileiro. Então não tenha dúvidas que se o Flamengo não for campeão, ele vai brigar pelo título até a última rodada. Em relação a esse jogo do Grêmio, é bem legal o momento que ambas as equipes chegam porque o Flamengo poderia chegar num momento muito mais tranquilo, né, da sua vida, ainda mais quando a gente traz com base a goleada massacrante que deu no Grêmio ano passado na Libertadores. Então, assim, o Grêmio poderia chegar com uma pressão absurda, assim. Então, esse realmente vai ser um divisor de águas para ambos os elencos. Se o Grêmio chegar e ganhar do Flamengo, o Grêmio vai carimbar. Falar, esse ano a gente vai brigar pelo brasileiro, a gente não vai priorizar a Copa. A gente vai querer ser campeão brasileiro que não ganha desde 96, se não me engano. Então, assim, e o Flamengo, se ganhar do Grêmio, vai voltar, vai ficar mais tranquilo, até porque teve uma derrota humilhante para o Atlético Goianiense, um time que acabou de voltar da Série B, e hoje não fez mais do que a obrigação ganhar do Coxa. Então, como o Renan mesmo disse, a partir do momento que perdeu o Rafinha por lesão na final do Paranaense, o Coritiba, na minha opinião, é o candidato mais forte a ser rebaixado. E na minha opinião, vai ser rebaixado. Se não trouxer reforço, não vai aguentar. Não adianta. Não tem substituto para o Rafinha. O Sassá, que poderia ser uma segunda opção de ataque ali para completar, chamar a responsabilidade, não vem desempenhando bom futebol. O Sassá também nunca teve essa característica de ser o principal jogador das equipes por onde passou. Então, realmente vai brigar até o final para não ser rebaixado. E esse duelo aí de Flamengo e Grêmio, vou ficar atento, vou querer ver muito esse jogo, como o Brasil também vai querer ver, e vai ser um divisor de água para ambos os elencos, com certeza. Agora, Renan, sobrou para você a bucha de começar falando de Palmeiras e Goiás, Allianz Parque. Segundo empate do Palmeiras no segundo jogo, 2 pontos só em 2 jogos, um postulante ao título que desperdiçou mais 2 pontos contra um adversário tecnicamente inferior. Olha, Fábio, eu não sei quem decepcionou mais nesse começo, o Flamengo ou o Palmeiras. Porque são 2 dos 3 postulantes para mim ao título e eu acho que pelos 2 resultados, o Palmeiras. Tudo bem que o Flamengo sofreu aquela derrota pro Atlético Goianiense humilhante, como disse o Lucas, 3-0, um jogo feio. E perdeu para o Atlético, que é outro postulante, mas o Atlético tem aquele estilo Sampaoli, totalmente ligado nos 220, então seria assim um confronto bem agitado. Mas eu colocaria que o Palmeiras é a maior decepção para mim dos postulantes ao título, até porque empatou com o Fluminense, que não está nos melhores dos seus tempos, e hoje empata com o Goiás totalmente desfigurado, né? Goiás, com todos esses problemas que tem tido com Covid, além disso, o elenco também não é dos melhores, para mim também um dos candidatos a rebaixamento, perdeu o principal jogador, que é o Michael, então o resultado é totalmente decepcionante, né? Uma coisa que eu achei errado do Luxemburgo, e aí eu vou criticar aqui, é essa história de escalar 3 volantes no meio campo. Ramires, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Os 2 meninos têm muita personalidade. Patrick de Paula é um cão de guarda, ele rouba todas as bolas ali, defende muito bem a defesa do Palmeiras, além de se apresentar bem para o ataque, além de começar bem as jogadas. Gabriel Menino participa, tanto que deu assistência hoje no escanteio, tá o tempo todo em todos os lados do campo, roda o campo inteiro, tá no ataque, tá na defesa. Agora, você colocar o Ramires como principal meia do time, eu discordo totalmente do Luxemburgo. No elenco que você tem, tudo bem, não tem rendido Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael até também, mas no elenco que você tem esses caras, você jogar com 3 volantes contra o Goiás totalmente desfigurado, para mim é um erro absurdo. Você é o Palmeiras, você é o atual campeão paulista, tudo bem, foi o campeão paulista sem ser o melhor time do campeonato para mim. Foi o campeão paulista ali porque, né, tudo bem, jogou bem a final contra o Corinthians, tudo, mas mesmo assim não convenceu.
E aí o Palmeiras consegue achar um gol, né, no escanteio. Agora já falando mais do jogo, né, deixando de lado a escalação. O Palmeiras consegue achar um gol numa bola parada, né? Gustavo Gomes sobe absoluto ali, estufa a rede, é um tiro aquele cabeceio dele. Mas assim, não conseguiu criar o Luiz Adriano em muitos momentos virando meia, sabe? Não dá para entender isso. Por isso que eu falo que a falta que faz um 10 mesmo, um meia de origem para armar o jogo do Palmeiras. E aí a gente pode discutir, mas o gol do Goiás nasceu de uma falta que não existiu. Realmente, não existiu a falta. Não, o jogador simplesmente se jogou. Mas a gente sabe que o Rafael Vaz é um bom batedor, né? Já é a segunda vez que ele faz um gol por baixo da barreira. Ano passado, contra o Fluminense, na estreia do Brasileiro, também fez um gol assim. E assim, o Palmeiras não consegue vencer um adversário de Série A no ano, gente. São 8 jogos, 6 empates e 2 derrotas. Perdeu para Corinthians e Bragantino, empatou 2 vezes com o Corinthians, empatou com o Fluminense, empatou com o Goiás, empatou com o São Paulo, empatou com o Santos, empatou com o Bragantino. Gente, é isso. Tipo, é um time que investiu tanto tempo para ser campeão brasileiro, campeão de tudo aqui no país, até ganhar a Libertadores, e não consegue ganhar do Goiás com 15 desfalques. Para se pensar, o Luxemburgo tem que começar a colocar o banco para rodar, começar a tentar mudar um pouco esse meio de campo do Palmeiras, porque se for assim, o time não vai render. Se não consegue vencer o Goiás, vai conseguir vencer um Flamengo, um Grêmio, a gente não sabe. Eu acho difícil. Se continuar desse jeito, vai ficar difícil. Valéria, o Renan trouxe um fato interessante. O Palmeiras ainda não venceu times de Série A em 2020. E assim, nós esperávamos acho que todos esperavam um Palmeiras diferente após o título paulista, um Palmeiras com mais confiança, um Palmeiras com um jeito de jogar diferente. Só que não foi o que nós estamos vendo, pelo menos por enquanto. Eu queria saber quem você acha que é o culpado disso, se são os atletas mesmo, ou se é o Luxemburgo, a comissão técnica, e qual a solução para o Palmeiras? Trocar o técnico, desfazer o elenco, remontar, não sei. O que você acha que pode mudar o Palmeiras? Certo. Olha, eu tô até confusa depois do jogo do Palmeiras, porque, como o Renan falou, chegou uma hora que o Luiz Adriano tava armando jogada, teve uma hora que eu vi até o Luan, que é zagueiro também, tentando criar, então foi uma loucura, foi uma bagunça. Realmente esperava que o time do Palmeiras expressou uma reação, e eu digo uma reação em questão de alma, de sentimento, de vontade de vestir a camisa do Palmeiras, realmente nessas duas finais do Campeonato Paulista, que a gente sabe que deu uma tranquilidade ali para o elenco trabalhar, que, assim, querendo ou não, para o torcedor, você vencer um campeonato em cima do seu maior rival é uma coisa super positiva, é uma coisa muito boa. E depois disso a gente esperava mesmo que o Palmeiras viesse com essa vontade, com essa gana, com essa garra, mas é uma coisa que a gente não tá vendo. É uma coisa que eu acho que já faz um tempo isso. A gente vê o Palmeiras faz um gol, recua, abdica de jogar, fica lá de boa assistindo o jogo, espera o adversário vir, aí vem, toma o gol, se desespera, faz uma bagunça e aí a gente não sabe o que acontece, o time fica nervoso, o Luxemburgo começa a fazer alteração. E, assim, eu particularmente não vou culpar 100% o técnico. Eu não acho que mandar embora o Luxemburgo seja a melhor opção agora. Eu sou uma pessoa que sou sempre a favor da manutenção do técnico, porque ele está ali fazendo um trabalho, ele está ali enxergando alguma coisa que a gente que está de fora não sabe o que é. Eu penso dessa forma. Mas também a gente precisa mudar a forma de pensar. É que nem o Renan falou, para que colocar 3 volantes diante de uma equipe que vem bem desfalcada? Não faz muito sentido você fazer um negócio desse, sabe? E você pensar num time que nem o do Palmeiras, que em tese, lá no papel, tem qualidade. Porque se você pega tanto o time titular que vem entrando, quanto o time reserva, é um time de qualidade. São nomes que já tiveram suas conquistas no futebol. A gente reclama um pouco, mas se você pega Bruno Henrique, tem muitas conquistas, até mesmo Zé Rafael jogou muito bem quando jogou no Bahia. E aí eu não sei que quando chega aqui no Palmeiras, o pessoal não sei se sente o peso da camisa, se sente o nervosismo, parece que desanda, parece que não consegue. Falta uma criatividade. O Palmeiras não tem um camisa 10 de verdade, eu acho que faz muito tempo. Eu me arrisco a dizer, desde a época do Valdívia, que já se machucava muito, ficava muito fora.
Aí depois veio o Cleiton Xavier também, que se machucava muito, ficava muito fora. Depois de um tempo aí foi passando, veio o Moisés não é camisa 10. Ele carregou o piano lá no Palmeiras, mas não é camisa 10 para mim, nunca foi. E hoje a gente tem o Luiz Adriano como camisa 10. Para mim ele também não é um camisa 10. O Palmeiras precisa de uma criatividade, precisa de alguém que construa jogadas, que olhe, veja diferente. Esse papel deveria ser do Lucas Lima e a gente, infelizmente, ainda não viu o Lucas Lima render tudo que deveria render. Então, eu não sei se o Palmeiras está precisando de uns dias em Atibaia, eu não sei se o Palmeiras está precisando de um coach, se está precisando de, sei lá, de alguém chegar lá e falar, cara, vamos acordar, você está num time que tem uma camisa pesada. Mas eu acredito que ainda que não seja 100% culpa do Luxemburgo, até porque é um padrão que vem se repetindo há muito tempo. Eu acho que tem que deixar o Luxemburgo trabalhar, mas o Luxemburgo vai ter que mudar esse pensamento também dele e vai ter que bancar muito mais do que ele já bancou a entrada, talvez, de mais meninos da base, como o Wesley, que entrou hoje, e até mesmo o Angulo, que a gente também, que a torcida vem pedindo, Angulo, Alanzinho, essas pessoas assim. Então, talvez, acho que o Luxemburgo tenha que mudar o estilo, o modo dele de ver as coisas aí no Palmeiras. Agora, para encerrar, né, sobre esse jogo, eu entendo o lado da Valéria, eu entendo também, concordo com ela em vários pontos sobre a manutenção do Luxemburgo, a continuidade do trabalho, mas eu também questiono a ele algumas decisões de insistir em atletas como o Rony, que não está desempenhando bom futebol, Diogo Barbosa, nessa formação com 3 volantes que não está se mostrando efetiva, sim, contra o Corinthians, sim, mas agora contra o Fluminense e Goiás, que são adversários inferiores, não surgiu efeito. E eu queria saber, Lucas, num elenco tão numeroso quanto o Palmeiras, não existem opções para o Luxemburgo melhorar esse time? Pelo contrário, existem inúmeras opções, diferentemente do restante dos times do Campeonato Brasileiro que a gente já citou aqui anteriormente. Antes de começar a falar e pontuar de vez esse péssimo jogo do Palmeiras, gostaria de ler aqui um dos posts do Palmeiras Mil Grau, que costuma ser bastante hilário aí nas suas postagens. Então foi bem um resumo dessa partida mesmo. Vamos lá. Eles disseram assim no post: quando eu tiver filhos e eles aprontarem, o castigo será assistir o VT na íntegra entre Palmeiras e Goiás pelo Brasileirão de 2020. Os caras montaram o catadão no WhatsApp antes do jogo e a gente empatou. Parabéns. Então, assim, a ressaca do título paulista acabou. E eu não tenho dúvidas que o Luxemburgo vai modificar esse time, o Palmeiras vai desempenhar o melhor papel. Isso eu tenho absoluta certeza, até porque tem opções. Concordo plenamente com o Renan, 3 volantes não dá, até porque você colocar o Ramires fora de forma, final de carreira, para ser titular desse time do Palmeiras, ele não arma o jogo, ele não marca, ele só faz número em campo. Essa que é a verdade. O Bruno Henrique é outro cara que não dá para colocar de titular mais, a torcida não aguenta mais ver o Bruno Henrique. E creio que também, apesar assim, o Fábio, que você comentou que o Rony não está desempenhando bom papel, pô, o Rony foi caro pra caramba. Vamos colocar ele para jogar. Lucas Lima ganha muita grana, é o único cara que tem característica de camisa 10. Coloca ele para jogar. Tem que ter profundidade. Não adianta ter o Zé Rafael de um lado, o William jogando como segundo atacante, e não ter um cara que leva essa bola para o fundo. Então os cruzamentos sempre vão ser o quê? Na entrada da grande área, certo? Não vai passar dessa primeira linha da grande área para vir um cruzamento mais, assim, com possibilidades do Luiz Adrianinho fazer o gol. O Renan pontuou algo bem bacana, que o Luiz Adriano ele faz o papel muitas vezes de armador, mas isso já é uma característica que ele traz desde quando ele jogava na Europa. Eu não vejo isso como um ponto negativo por parte dele, pelo contrário, é um cara que além de fazer gol ele consegue armar, mas o grande problema é que ele está sendo obrigado a fazer isso porque a bola não está chegando, então isso sim é um problema. Então tem que abrir mão desses 3 volantes. E até algo que a torcida vem reclamando bastante, assim, faz total sentido, colocar a foto do Carlos Eduardo e do Rony lado a lado. O Palmeiras gastou 50 milhões com esses dois, certo? Então, assim, né, tá fazendo o que com o dinheiro, cara? O investimento, sendo que hoje quem tá salvando o Palmeiras, e me arrisco a dizer, se não fosse a descoberta aí do Patrick de Paula e do Gabriel Menino entrar de titular, o Palmeiras não teria brigado com o Corinthians pelo título, não teria sido campeão. Então, um time que investe tanto dinheiro, precisar da base, é algo a ser ressaltado e preocupante. Mas eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai melhorar sim, tá? Então, o Luxemburgo já sabe também. Acho que nem ele vai conseguir dormir direito depois de empatar com o Catadão do Goiás.
Então, os próximos jogos é mais que obrigação colocar um time melhor em campo e desempenhar o melhor papel. Mas não tenho dúvida que isso vai acontecer sim. Lucas, aproveita que você está com o microfone ligado para a gente encerrar de bate pronto. Qual foi o melhor jogador da rodada? Desses 3 jogos, pelo menos. Aí você me pegou, hein, Fabião? Difícil, hein? Melhor jogador da rodada? Já vai pensando, Valério. Ixi, Maria. Poxa, cara, eu vou falar que foi o Cássio, do Corinthians. Você, Mais uma Valério? vez, salvando o Corinthians. Eu vou ter que concordar. Eu vou ter que concordar com o Lucas. Eu acho que o Cássio, apesar do resultado de 0-0, segurou bem ali o Grêmio também, né? E não tem jeito. Chega lá, o pessoal para no Cássio. Não tem jeito. Você, Renan? Eu vou contra os dois. Eu vou de Arrascaeta. Foi o cara que decidiu o jogo pro Flamengo, buscou o jogo, foi o melhor jogador da partida para mim. E, enfim, eu concordo que o Cássio fez uma grande partida, mas não consigo ver ele como o fator decisivo para esse empate entre Corinthians e Grêmio. Ele fez uma boa defesa no lance do PP, encaixou algumas bolas em alguns lances, teve chute do Alisson, até do próprio PP de novo. Teve o pênalti do Diego Souza, claro, ele não pegou, mas a presença dele em si assusta qualquer batedor, né? E o Diego Souza a gente não sabe, tem essa mística com o Cássio. Mas ainda assim, eu acredito que o Arrascaeta foi mais decisivo no jogo do Flamengo do que o Cássio no do Corinthians. Eu vou discordar dos 3, eu vou de João Lucas, que para mim foi o melhor jogador da partida do Flamengo. Decisivo, entrou bem, assumiu a responsabilidade. E eu voto no garoto. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no Futebol na Veia, acompanha nosso portal, acompanha a gente nas redes sociais. E é isso, valeu e até o próximo Debate na Veia. Valeu, falou. Abraço.